amor de Maria esteja cada um de vocês. Hoje, terça-feira, 10 de maio, quarta semana da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com a Casa de Missão, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, hoje, dia de louvor na Casa de Missão, maldição transforma-se em bênção. Terceiro dia com a quebra de maldições da posteridade. Que você já então vai se programando para estar hoje à noite na Casa de Missão, junto louvar ao Senhor e que toda a potestade, que qualquer espírito impuro, qualquer influência que caia por terra e juntos, irmãos, viver esta grande noite lá na Casa de Missão. Queridos irmãos, o Evangelho dessa terça-feira está lá em João, capítulo 10, dos versículos do 22 ao 30. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, continuamos então no discurso de Jesus sobre o pastor de nossas vidas, pastor do nosso coração. Mas, queridos irmãos, ontem a gente meditava sobre as más influências, para que eu estou dando ouvido, estou deixando meu coração levar. Mas hoje, queridos irmãos, a ovelha, ela precisa dizer sim. É o que o Senhor suscitava aqui nesse evangelho para que nós podemos junto aqui partilhar um pouquinho. Se então Jesus me chama, Ele chama o meu coração, Ele me chama a viver junto com o seu rebanho. E estar no rebanho de Jesus não é viver no individualismo, não, queridos irmãos, é viver na unidade. Porque a ovelha precisa dizer sim. Então, queridos irmãos, há uma atitude minha e sua hoje para seguir neste rebanho. Não é somente o querer, mas vai além. É uma atitude todos os dias de seguir Jesus e deixar que as influências então caiam por terra. Queridos irmãos, a ovelha, ela é um animal e ela é irracional. Mas por que então Jesus nos compara com a ovelha? Porque a ovelha, ela necessita do pastor. Ela só vai conseguir enxergar aquilo que está à frente dela, talvez ali nem 1 metro, nem isso de distância. Ela só enxerga o pasto ali, as gramas verdes que está à frente dela. Então ela precisa de alguém para a conduzir. Mas então, queridos irmãos, nós somos racionais. Então não se compara nessa parte com a ovelha. Então eu e você sabe escolher o bem, sabe escolher o mal, sabemos escolher a direita e a esquerda. Temos os gostos, os nossos sentidos, enfim, nós sabemos aquilo que é o bem. Queridos irmãos, então está na hora da ovelha racional, está na hora de passar pelo crivo da razão. A razão que eu sei quem é Jesus na minha vida. Porque olha o que vai dizer os judeus: até quando nos deixará na incerteza? Queridos irmãos, olha os judeus. Depois de tudo que já viram, ouviram e contemplaram de Jesus, até quando nos deixará na incerteza? Até quando eu e você, irmãos, vamos ser como esses judeus? Ali a gente fica toda hora provando Jesus. A gente recebe o milagre, a gente recebe a cura, mas muitas vezes, irmãos, eu fico na incerteza de ter então esta ovelha racional, que mesmo precisa da razão, de todos os dias seguir Jesus. Queridos irmãos, não ficamos na incerteza, porque senão eu e você, irmãos, não vamos conseguir caminhar. Quantas pessoas se frustram, quantos sonhos muitas vezes caem por terra,
porque fica na incerteza, mas ainda com Jesus, mas ainda com o nosso Senhor, aquele que te chama todos os dias. Lembra que Jesus sempre dizia e sempre dizia aos discípulos: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de meu Pai. Queridos irmãos, quando estamos então dispostos a fazer parte deste rebanho, queridos irmãos, eu acho na razão de todos os dias acordar, me levantar, ir para o trabalho, ir para os estudos e ali ser uma ovelha que pode transmitir então esse Jesus ao próximo, aquele que está ao meu lado. Mas daí podemos se perguntar, mas Jesus então, ele não está fisicamente mais conosco, realmente ele não está, mas como que então Jesus nos pastoreia? Queridos irmãos, Jesus nos pastoreia através da igreja, através dos sacramentos, através de nossa família, então que eu e você possa tomar a posse hoje. Talvez as coisas não estão acontecendo em minha casa, talvez as tribulações estão nos apertando, talvez tentando tirar do rebanho, mas queridos irmãos, o rebanho também foi confiado a você, foi confiado a mim. Lá na carta de São Pedro vai dizer muito isso, que nos foi confiado um rebanho. Então, queridos irmãos, talvez essa cruz, talvez essa dificuldade que você está passando é um chamado para você dar continuidade a este rebanho que o Senhor lhe confiou, que eu faço parte dele também. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Queridos irmãos, uma ovelha de Jesus precisa entender, precisa compreender que não é somente eu que ganho, não é somente eu que vou sentir, não é somente eu que vou contemplar, que vou desfrutar das coisas do céu. Queridos irmãos, a salvação, sim, ela é individual. Mas eu tenho uma grande parcela na salvação do meu próximo. Porque se Jesus se doou por nós, o nosso bom pastor, eu também como ovelha preciso me doar. Porque lembra, eu sou racional, eu não sou irracional. Eu sei e compreendo as coisas. Então todas as vezes que você e eu for para a casa de missão, ouvir uma pregação, toda vez que eu e você participar da Santa Missa, ouvir ali a homilia do Padre e depois de comungar o corpo e o sangue de Jesus, que eu e você compreendam, irmãos, que eu tenho uma parcela de tudo isso que eu estou vivendo. Mas talvez então você ainda está assim, sem sentido, talvez você com o sentimento de estar perdido. Mas queridos irmãos, compreenda, Jesus é o nosso bom pastor. E aí quando eu deixo ele me levar, eu já não vou ficar mais nessa dúvida. Aí eu vou dizer o sim que a ovelha precisa dizer hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida. João e Pedro, a gente estava em oração na casa de missão e o Senhor me suscitava aquele momento que depois Maria Madalena ali vai contar aos discípulos da ressurreição de Jesus. João, representando o amor, ele corre em direção para ver se realmente aquilo era de fato verdadeiro. Pedro também corre junto. Só que ao se deparar com o sepulcro, João ele para. Somente Pedro entra. E aí o Senhor me suscitava que eu preciso do amor, mas também eu preciso da fé. Eu preciso da coragem para contemplar as coisas que o bom pastor nos dá. Porque eu preciso ter essas duas coisas, João, o amor, e Pedro, a fé, a coragem, o fundamento. Então quando eu caminho com essas duas coisas, irmãos, eu caminho na razão. De todos os dias caminhar, mesmo quando eu não consigo enxergar nada à minha frente como a ovelha, mas eu tenho a certeza de que há um pastor que me conduz, que me faz mesmo repousar nos campos verdejantes, que me faz descansar o meu coração. Então, irmãos, se jogue, se lance, se deixe se levar por este bom pastor e que nessa terça-feira, então, você possa dizer sim, eu vou para a casa de missão, eu vou louvar o Senhor, eu vou me entregar, eu vou começar a ouvi-lo mais e mais. Eu vou parar de ficar buscando em homens, em revistinha, em signo. Não, irmãos, há um bom pastor, há um evangelho vivo diante de nossos olhos que nós podemos aqui comungar todos os dias. Então, queridos irmãos, que eu e você se deixe levar por esta voz do bom pastor. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine, uma ótima terça-feira e
creio mesmo que você estará na casa de missão e juntos ali louvar o Senhor. Que Deus te conduza no teu trabalho, na tua manhã. Deus te abençoe, Deus te ilumine mais uma vez. Curta, comente, compartilhe e assim juntos caminhando com o nosso bom pastor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.